E aí, pessoal, paz reverencial a todos. Origem oculta de Deus, Lúcifer, Moisés, Jesus, Hitler. Nós vamos fazer um parâmetro entre essas figuras que parecem estar separadas, mas elas jamais estiveram não relacionadas. Nós temos que começar lá no início, né, com isso aqui, com essa representação, quando explodiu o primeiro momento chamado universo, né? O uni-inverso. O uno se rebela contra si mesmo. Então, quer dizer, a rebeldia, ser Deus duas vezes, começou com o absoluto, até antes dos anjos. E os anjos só seguiram esse protocolo, né? Rebeldia. Querer ser Deus num segundo plano, num segundo momento. Se capilarizar. Todas as possibilidades desse um. Então começa com um ponto, ele se polariza. Kundalini Fohat. Vamos associar a nomes hebraicos, né, de anjos, como Metatron e Aquibel, Lúcifer e Miguel, tudo a mesma coisa, com nomes, né, aqui na Terra, muito posteriormente vai se vamos dizer, derivar, né, vamos adjetivar as primeiras coisas, né, a gente vai conceituando. Então Lúcifer está ligado ao polo que depois nós vamos chamar de feminino, negativo, Kundalini, e Miguel ao, né, vamos dizer, o primeiro, vamos dizer, um óvulo, ele se desmembra, começa a segunda célula. É difícil saber qual das duas são o primeiro. É bem provável que aquele que depois vai ser o rebelde da história foi o primeiro, porque ele é o portador da luz, é o primeiro, é o rebelde, é o primeiro impulso. Então se forma isso. Conforme como é que é criado os universos, tem que ter um impulso de aquilo que estava estacionado, apesar de vibrando descomunalmente, imensuravelmente, né? O absoluto é tanta vibração, ó, se tu vibrar demais, para. A impressão dá é que é uma estática, de tão rápido. É a mesma coisa, você está muito agitado, chega um ponto que você paralisa, de tanto, né, impulso, de tanta vibração frequencial, a ponto de paralisar, é uma descarga, é muita energia. Então a gente compara também essas duas forças com o 110 e o 220, que posteriormente, muito depois, aqui na Terra a gente descobriu esses polos. Por exemplo, o 110 ele te gruda, mas é pouca voltagem, perto do 220, que te joga, né? Mas pode te matar, bem mais rápido que o 110. Então vamos comparar 220 com o pulso mental, é pai, e o 110 é mãe. Ele te gruda, né? Mas ele vai te matando aos poucos, porque a carga é menor. Então o que é mais poderoso é a carga do 220. É como, por exemplo, o positivo e o negativo, você vai ver isso também dentro disso. O positivo, ele tem mais carga, mas te empurra, ele te estoura, te expande. E o negativo te reclui, né? Ele te gruda e, vamos dizer, né, fica preso nele e ele te queima. Kundalini pura. Kundalini e Fohat estão dentro desses parâmetros de polaridade. Como o universo é feito? Vamos dizer, você vai na praia. Vamos dizer que o mar é o absoluto. Ele vem e começa a empurrar areia e volta. Empurra areia a ponto de que faz um monte de areia no meio da praia. Ok? Constrói, vamos dizer, uma montanha de areia. Aquela cristalização. Porque, ó, vai vindo aquele impulso e vai empurrando resíduo daquilo que já está ali em potencial. Esses são os planetas.
Cada montinho de areia é um orbe, uma criação, uma manifestação. Então esses orbes são criados assim pelo próprio impulso lá do primeiro momento, que é o absoluto. Passa pelo umbigo dele, ele tem uma entrada, uma porta para as possibilidades dele mesmo. Então dentro desses orbes que são criados como a areia da praia que vai se cristalizando, se juntando, acontece, é criado isso para em sua superfície ser possível dar uma forma, uma movimentação, seres móveis, já que o absoluto ele está em frequência extremamente agitado, mas é tanta energia, é como a luz, é tanta luz, fica tudo escuro. Então o que é as trevas? As trevas é o desaceleramento da luz. Por exemplo, na sua casa, quando cai uma fase, diminui a corrente, a luz diminui. Então, quer dizer, está mais fraco, diminui a luz. Quer dizer, a vibração mais lenta, mais ondular, mais pausada. Quando está tudo, né, está tudo muito junto, isso dá atrito nas ondas, as ondas produzem fótons. Inclusive, Lúcifer vem de uma palavra que a gente usa muito, algo que a gente usa para acender o fogo, fósforo. Fósforos era um dos nomes, né? Seria a própria Kundalini, fósforo, aquilo que transporta a luz. Depois a gente, aqui na Terra, a gente vai chamar de fóton, né? O princípio da luz física, visível. Então acontece esses globos, está tudo em paz a partir do Sol ali, vamos dizer aqui no nosso sistema, Sol, o Sol Hélios. Algumas partes se densificam, produz esses orbes aqui do nosso sistema terrestre, né? Esses orbes mais cristalizados, e os que ficam mais ao longe são gasosos, ok? Porque quanto mais longe, né, mais rarefeito, quanto mais longe da densidade. O que acontece após isso? Por 2 orbes está tudo tranquilo, né? A forma do Barixad, que depois seria o lemuriano na Terra, começa lá em Mercúrio. E a forma do Agnis Vata começa em Vênus. Eles se misturam depois através, né, já é criado uma tecnologia que é bem difícil de a gente entender, que o OVNI, né, o Vimana já existia desde da construção de Mercúrio. Eles são muito avançados, só que eles debandaram de lá. Depois o Agnis Vata, que ele é fogo, né, ele é bem astral, um veículo astral, ele sai de Vênus e eles se juntam todos já com um ser que tem, um selenita, que já está na Lua. Então a Lua não é um atraso astral, a Lua é um atraso do instinto. E começa a queda lunar como? Se juntando aqueles povos, eles se cruzam osmoticamente, cria esse veículo astral que hoje o homem tem. Não tem nada muito sólido ainda, é tudo meio etérico. Então qual é a queda lunar? Né? Que eles associam a Lúcifer. Lúcifer já vem lá do primeiro momento. Ele participa, ele é partícipe, ele e o irmão dele em todas, e vocês vão ver como é que chega na Terra isso. A Lua, ela é extintiva, ela era tomada por água, era um planeta água, ela começa a secar e ser queimado por vários, né, a sua atmosfera já não protege mais, fica rarefeita, como um aura aberto hoje no humano, entra de tudo. Então os objetos siderais caíram, né, mataram um monte, queimaram tudo, torrou o planeta, um planeta morto. O que acontece? Aqueles seres se juntam instinto com o corpo emocional, ainda sem mente. Eles começam a fazer o que o homem está fazendo hoje. Ele está repetindo a cadeia lunar. Ele transforma algo novo que só tem na ânima, no astral, que é o sofrimento sobre ferre. Eles pegaram algo que estava inconsciente do instinto, que é a dor,
que depois a gente vai ver no corpo físico, que ele é um corpo físico e etérico. Eles cristalizaram o sofrimento a ponto de que atingiu até o rei daquele mundo, que na época era o regente, o Gabriel, que depois, o que aconteceu? Isso cristalizou o próprio rei daquele mundo lunar, no centro. Os reis dos mundos sempre ficam nos seus centros, nos seus núcleos. Gabriel hoje na Terra ele é visto com uma capa preta e uma gadanha. Ele se transformou, hoje para nós traduzir, a gente transformou o Gabriel num anjo negro. Aquele que ceifa, aquele que corta o fio de prata do homem atual. Ok? Então o nosso atraso, nosso crime evolucional foi inclusive cristalizar o rei do mundo daquele planeta. E nós estamos tentando fazer a mesma coisa, só que inconscientemente ainda. Nós estamos sempre sacrificando, crucificando e sepultando a divindade em nós e nos orbes. O que acontece? O que a gente atrasou foi pegar o instinto e transformar ele em sofrimento. Cristalizou, o instinto era para ter evoluído. Quando ele se encontra com a emoção, que é uma coisa nova naquele momento cósmico, a emoção reveste, como ela faz hoje com a mente. Ela toma conta, mas é emoção densa, gente, não é emoção de um êxtase espiritual, de uma alegria, o amor, é tudo expressões de emoção. Emoção é movimentação, emulsão da ideia, ok? Se você não tem uma emoção, não tem uma vontade, né, aqui, mesmo que, né, não é a vontade de ir lá, dos planos mais adentro, mais superiores, mas você não vai ter iniciativa, você tem que sentir algo. A mesma coisa, se você não sente a dor física, você não se retira da situação, né? Como a minhoca está partindo, ela está andando, ela não está vendo. O peixe também, você, né? Por isso que Jesus inclusive dava, vamos falar de Jesus que estamos sábado de aleluia, dava o peixe porque o peixe não sente, então você não faz ele sofrer, ok? Mas no caso do humano físico, ele transformou algo que não é do físico e cristalizou. Então, quer dizer, essas almas estão ficando cada vez mais presas ao físico. Era apenas para passar pela experiência. Como o divino apenas está passando pela manifestação. Ele não pode parar, estacionar. Ele deve voltar com a informação do que é a limitância em algo que é ilimitado, como o absoluto. Na Lua, cristaliza, a Lua mesmo toma a coloração do estanho e é associada ao estanho em hermetismo aqui na Terra. No ocultismo, na alta magia, você vai associar esses metais, porque é como cristalizou cada coisa com a tônica daquele que seria depois o componente químico, que na verdade antes ele tem a essência, o tátiva ligado àquilo. Por exemplo, Prithvi tem um desdobramento de, né, que a gente vai ver hoje como elementos químicos, todos esses da tabela periódica. E todos eles são o que? É apenas uma densificação, por exemplo, o oxigênio, até chegar em carbono, tem eles separado, como os planos têm separado, os corpos têm separado, mas em essência eles são a mesma coisa. Desacelerado, por exemplo, no caso do oxigênio, é o carbono. Acelera por demais o carbono, ele vira o sutil oxigênio, esse que a gente não vê. O carbono a gente vê no estado sólido da matéria. E o oxigênio a gente vai ver no estado rarefeito, gasoso, né? Tanto é que é um gás nobre entre os acadêmicos aqui da Terra. Sempre fomos científicos, né? Só que agora nós estamos bem limitados. A nossa ciência parece que em vez de ter evoluído, então quer dizer, o homem físico ele não evoluiu conforme a mente que foi dado. Agora vamos, ó, chega na Terra, é reprovado, é passada a borracha na Lua, no projeto Lua. Cai a água, né, num planeta que ainda a Lua estava na zona ecológica que poderia ter alguma vida. Não estava muito perto do Sol nem muito longe. E esse calor e frio ele é sentido nesses planos antes mesmo de existir o plano físico já concreto. Ele não era ainda, ele era etérico. Mas estava vindo o eco de astral e o eco de mental muito mais rarefeito, mais distanciado em frequência. Na Terra ainda não é física.
ela ainda é etérica, com esses ecos, esses saques de astral e mental. Que começou lá, o mental saiu, né, empurrou como a onda do mar que eu dei no exemplo, cristalizou coisa, depois volta aquela areia e eles se juntam. Só que não são a mesma coisa naquele momento, porque é uma descida inconsciente, separada, para experimentar. Agora está juntando gradativamente e gradualmente está juntando de novo, nós não estamos percebendo. Por exemplo, a ressonância Schumann, que foi descoberta nos anos 20, né, e depois muito mais nos anos 60, já está mostrando que a Terra está acelerando sem modificar a aparência, o estado da matéria sólida. É a frequência dentro, está, né, a velocidade da Terra também, está vendo o tempo, parece que está voando. Então, isso está tudo relacionado. Na Terra, as duas primeiras raças é uma mistura, tá, que seria a protoplasmática e a hiperbórea, que vem logo após. A Terra está congelada ainda, porque ela está muito distante do Sol. A Lua é empurrada, perdão, vira um satélite da Terra e a Terra toma a posição da Lua. Então ela vira lua visível da Terra, que antes era uma lua oculta da Lua. E fica como Sol oculto agora Vênus. E lua oculta de Vênus, Mercúrio. E o Sol visível de Mercúrio, o Sol que a gente vê, que é um ísis cósmico que explodiu nessa época, porque cristalizou demais que o próprio Sol, que não era para ser, se transformou em físico. Algo de físico não era, então te atrasou tudo. A nosso germe humano, que não era humano ainda, eles eram hierarquias cósmicas, já começaram, é a falha divina, né? Porque divino se dividiu, a origem da palavra divinal, né? Dividiu, então criou relatividade, pode acontecer de tudo. Com o próprio divino, ele perde a inteligência, ele vai perdendo a memória do seu primeiro momento. Então o homem fica bem depois ainda. Ele é um subproduto do divino. Ele fica mais esquecido ainda. Então ele vai se apegar no imediato, aquilo que tem. Antes ele era apegado, por exemplo, o protoplasmático, o bóreo e hiperbóreo, ele era apegado na questão instintiva, com mistura desse astral que está se consolidando cada vez mais. Depois o lemuriano, esse etérico se junta ao astral. Ele se torna um ser instintivo e emocional. Só que emoção é necessária, só há no homem. Dizem que é do animal. Não, a nossa herança do animal, que se junta a algo novo, que é humano, entre aspas, é emoção, com instinto. Então tu imagina, não era ainda uma ânima. Era um engendro. Então era um ser assim, instintivo e emocional, né? Que atacava. Aonde Lúcifer já entra lá nessas primeiras duas raças. Na história de Adão e Eva são os patronos. Ok? E eles não são físicos, eles são pontos de inteligência. Ainda muito causais. Porque éter, né, o instintivo é um éter de baixo, é um representativo desse causal que não poderia estar aqui porque a essência não se manifesta. Então foi criado esse etérico que começou lá na Lua, vamos dizer. Né? A Lua representa, não é que seja só a Lua é uma cristalização. Não era para ser. Como a Terra é uma cristalização do Prithvi, que não era para ser, era para ainda, não era para ter cristalizado tanto, mas vamos chegar lá. Lúcifer já teria caído, até a palavra Caim vem de cair. Depois a gente vai latinizar, a gente mexe tudo, como a gente mexeu no nome de Jesus. Né? Para latinizar o poder papal romano, que é amor ao contrário, perseguia, depois, né, pegou a ideia, criou medos e fez um grande negócio, trocou o nome de Jesus, que não tem a mesma conotação, a mesma na etimologia não tem. Jesus seria o eterno ser,
vem do hebraico e eles colocam Jesus. Mas vamos voltar a fita para trás. Caim e Abel, Aquibel e Caim, o Lucifere. Ele mata com uma pedrada, entre aspas, quer dizer o quê? Está se cristalizando, ele pega e encapsula Miguel. Miguel deixa de existir como manifestação naquele momento. Depois conta a lenda, eles acham que já é tudo físico, que Miguel não, Lúcifer, que é Caim, é um dos personagens dele, eles vão se disfarçando e voltando sob os orbes em evolução. Ele é morto pela mesma pedra que ele matou o irmão. Quer dizer, ele começou a cristalizar, pedra, estado sólido. Depois na Lemúria, ele é retirado, então ele morre. Toda coisa que morre, ser que morre, ele é retirado, ele volta como substanciação do ambiente, o veículo que ele opera. A consciência sai e depois ele volta, como nós. A gente desapareceu, voltou para o seio do absoluto e volta de novo como manifestação, corpos, em diferentes graduações dependendo do momento cósmico. Agora o momento cósmico é experimentar a solidez, a coesão. Então a gente tem veículos sólidos hoje, para evoluir, para manifestar a consciência presa nesses corpos. Lúcifer volta, ele volta, traz uma comitiva, tá? Não necessariamente seres com asa, mas ali, como já é tônica, o animal está sendo engendrado, os anjos aparecem, né, de acordo com a tônica do momento cósmico. Asas seria um interregno do pássaro. Isso já não tinha ainda se capilarizado no animal pássaro. O que acontece? Lúcifer vem com seus irmãos de tônica mental e se atiram. Por isso que a queda dos anjos, queda frequencial, eles se atiram e se revestem naqueles corpos, né, que já são astrais, quase físicos, porque já tem uma mistura de etérico, então ficava tipo uma plasma, um ectoplasma. Só que é preciso sempre o representante, vamos dizer, dentro de uma empresa, o diretor nunca se envolve com o trabalho sujo. Ficou o Lúcifer separado. Os seus algozes, sequazes, introjeto como uma possessão. Aquilo ali ainda não tinha um corpo, então poderia se conectar, tipo se compenetrar. Se penetra, pum, começa, né, a eletricidade, a lâmpada acende. Até hoje a gente representa como a lâmpada, a ideia, acende nos seres. Eles começam a ficar mais espertos e começam a ter julgo. Aí começam, né, ver que bater, que mata, que não sei o que julgar o que eu quero comer, o que eu quero absorver do ambiente ou não. Começa o desejo a ver a diferença, e nisso, no julgar, no próprio julgo, peso e medida é pensar, pensar é pesar, e no pesar, e como eles estão ainda numa formação ideoplasmática como o astral, que era a Terra estava ainda num globo muito ainda de quarta dimensão, no eles pensar começa a criar o paradoxo, a dicotomia, a polaridade. Aí entre eles começa a aparecer tônica feminina e masculina, polos, negativo e positivo, que não é pejorativo. Ser muito positivo ou muito negativo não quer dizer nada em relação de isso é karma, isso é dharma. Porque dharma é criador de karma, e karma só é movimento. E emoção também é só movimento. Pensamento é pesar e medir. Então, todas essas coisas não são explicadas por escola e não está em lugar nenhum. O próprio Gupta Vidya, que é lá do começo, foi deturpado conforme foi cristalizando. Cristaliza o conhecimento também. Você só pega a nata. Ou casca, na verdade, porque cristalizou. Então, de Lúcifer fica separado. Como está cristalizando uma tônica animal, Lúcifer
lá entre os lemurianos é visto com chifre, né, porque ele cristalizou os nadis, porque ele, né, os anjos têm todos os potenciais desses corpos, chifres, e isso dá forma para todos os animais, a animalidade. Ele teve que fazer isso, se sacrificar, e deu a forma para esses animais, né? E com asas deu a forma para depois seriam os pássaros. Só que como ali não estava medido ainda a logística de que o ser ele tem que ser menor do que o planeta, eram gigantes, foi criado os dinossauros. Os dinossauros, todos os seres agora com mente, plasmavam essas formas mentais astrais, revestidas, a ponto de se tornarem quase físicas, semi-etéreas, que hoje a gente vê fósseis. Quando cristalizou a Terra para ser física, depois do afundamento da Atlântida, que daí culminou o máximo de densidade, os próprios fósseis que eram astrais se cristalizaram. Nunca existiu um dinossauro físico, por isso que eles não conseguem recriar. Apesar que ali vai ter o DNA, vai ter a contagem de carbono 14, mas eles não conseguem, né? Salvo se eles pegar o germe e misturar com algo que já existe, porque eles não conseguem do nada, como foi feito lá, e os antes são os laboratoristas que conseguem fazer isso. Conseguiram do nada criar. Depois, né, Lúcifer pega, ele é acorrentado, Prometeu acorrentado, aconteceu na Lemúria, ele é destruído conforme cristaliza a Terra, cada vez mais. Ele pega, some de novo de cena, aparece, ele vai até Vênus, que já tinha sido desabitada, encontra com uma contraparte, tá? Muisca e Muísis, Ísis, inclusive, né, a astral, se juntam, vão até a constelação de Touro, tomam um revestimento para voltar com corpos etéricos, porque Touro está ligado ao elemento terra. Voltam para a Atlântida ainda etérica, inconsciente. Eles tinham um imenso poder porque estava aberto, não é que era um poder, estava tudo aberto, acessível. Não existia fé, nem crença, nem templo, nem nada. Tanto é que Muisca e Muísis andavam entre eles, assim, eram divinos e humanos, protótipos de humanos, que seriam os Atlantes. Então eles se personificam como Muisca e Muísis. De novo, Miguel e Lúcifer. O rebelde e o amor, né, o amor cósmico. Não são aceitos pelos protótipos humanos. É como tu fazer um filho ele se rebelar contra ti, porque eles têm a essência do rebelde. Se rebelam e isso resulta no afundamento da Atlântida. No afundar, na hora que seca a água, a Terra aparece física. Daí tem que se repetir. A roda do Sansara, a evolução, uma repetição cada vez mais refinada, nessa direção de subida frequencial. Só que agora chegou no físico, físico massa, só que cristalizou demais. Começam os corpos. Esses corpos físicos que são frágeis, limitadíssimos, a maior baixa de luz, vamos dizer. É como se você tivesse um potenciômetro de luz. Abaixou, agora carbono, oxigênio, desfrequencializou, né? O oxigênio, que era lá, etérico, se transforma no carbono. Tem eles hoje na natureza separada e tem eles também, é como a evolução, aqueles que sentam, esperam esse carbono se transformar no oxigênio, num gênio, em gás nobre. E demora, e volta, e não acontece nada, né? Não abrevia. Estão no tempo da natureza. E tem aqueles divinos rebeldes que chegam, já se projetam, meditação, despertar de chakra, né? Conscientização, localização, tempo e espaço, e começa a levar a consciência a Deus para passear para tudo quanto esses lugares que Deus separou. Ele começa a reconhecer super rápido e tu dá um upgrade numa única vida. E você pode abreviar essa 777 no conceito ocidental, aqui na Terra, ou 108, que é o conceito oriental, né? Também aqui na Terra. 108 colares de Buda, contas do colar de Buda, ou 777, perdão, do conceito teosófico, que depois virou eubiótico, e está aqui no Brasil hoje.
Então você pode abreviar. Quando que esses dois personagens, eu vou falar mais do Lúcifer, tá? Porque o outro ele, em algumas atuações ele não atuou junto com o irmão de novo, porque é uma contraparte. Só que é engraçado, o rebelde é o Lúcifer, mas o que tem a espada que mata o irmão depois, né, naquele êxodo que começa no Ariano, não está se falando lá para trás, né? O êxodo da Bíblia canônica é a partir depois do afundamento da Atlântida, não antes. Apesar de ser narrado ali como o dilúvio sendo depois, não, tá tudo misturado, é confusão mesmo, é tudo misturado as peças para a gente montar um mosaico. Lúcifer daí aparece como o quê? Aparece como Noé. Manu vai às vatas. Depois ele aparece como Moisés. E Moisés, a tradução está errada. Moisés vem de Milchamá. Milchamá é guerra, guerreiro. E eu vi hoje isso num registro causal em Duarte. Lá estava a armadura de Noé. Noé não, de Moisés, perdão. Está lá como num vitral, como você vai no museu. Está lá para todos, né? Com o capacete, com uma espécie de cornos quadrados, né? Muito bem protegido porque ele era um guerreiro. Moisés ele se infiltrou entre os egípcios para dar consciência nos egípcios. Depois ele se rebela. É o mesmo. Se revolta contra o povo que, né, até o acolheu. Então acontece aquilo, ele abre o mar. Então quer dizer, sempre ele. Lúcifer esteve na lua, seca a água da lua. Ele cai na terra, ele seca aquela água instintiva do lemuriano, o da mente. Ok? Na Atlântida ele é muisca. Ele, quando ele afunda, que eles enterram, nós estamos sempre enterrando a divindade. A gente enterra em nós no ponto bindu, tipo, cristalizando cada vez mais emoção e pensamento nisso aqui, vai encapsulando cada vez mais, fechando, como se fechou os planos. A gente fecha, por isso que os nossos sentidos não enxergam. A gente precisa de outros mecanismos mais sutis, que por compaixão divina, para nossa sorte, ainda há chakras para a gente entrar em contato, senão nós estávamos totalmente perdidos. E encapsular aqui, morria aqui, apagava, como o católico fala lá. Só que não é assim. O católico não sabe, ou sabe e não fala, e as ordens modernas também não falam o que a gente tem. Né? Eles ensinam o que tem até, mas eles não te deixam ser livre para desenvolver isso. É só até um limite deles. Então tu é livre pensador para pensar como eles. Eles vão lá ou não vão, tem medo e não querem que você vá também. Tipo, não entra no céu e fecha a porta para quem quer entrar, quem pode. Aí Lúcifer pega, na lua, ele seca, ele está lá participando, está sempre participando. Seu irmão, que é Gabriel também, que é um irmão depois mais novo, vira o anjo da morte, se escurece, fica sepultado na lua. Ele vem para o planeta Terra, ele dá mente para o homem, seca essa água de instinto, mas deixa a emoção para, né, poder ter movimentação. Na Atlântida, ele vem como muisca, a mente daí julga, começa a competição, sacrificam muisca e muízes, tá? Muisca, inclusive, é a origem da palavra música. Todo anjo toca, né? Só que não é assim instrumentos como nós. Ele é puro mental, é vibração, som, vaiu. No enterrarem ele, né, aprisionarem ele, a água afunda a Atlântida. Ele sai de cena de novo. Volta como Noé. Agora, em vez de ele afundar, ele está sobre as águas com a arca. E junta todo
toda aquela, vamos dizer, aquela herança de que sobrou da Atlântida, dos animais, tudo mais, que começa lá no dinossauro, lá nos lemurianos, foi cristalizando cada vez mais. Ele traz como germe para repovoar a Terra. É o mesmo Lúcifer. Noé, Manu vai às vatas. Noé sai de cena, morre fisicamente com 120 anos. Ou é Moisés? Eu não me lembro agora. Ele ressurge, o Lúcifer ressurge de novo, Moisés, que é mil chamar em hebraico. Não é a tradução deles lá, que diz que Moisés é o escolhido, é o preservado por não sei o quê. Que eles distorcem, tudo é deturpado. Então ele é um guerreiro e pega, né? E dessa vez, em vez dele andar por cima do mar, ele abre o mar vermelho. Ok? Desencarna, some, aparece depois como Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Como ele é sempre o mesmo Lúcifer, só que um personagem agora já é corpo físico, é um rei e um rei guerreiro. Depois ele vai ser Nimrod também, que é um guerreiro. Depois o Lugalbanda, que até deu origem à palavra depois, né? Do Sumério se capilarizou ali, se formou hoje a África, se formou a Umbanda, né? Até Lugalbanda é o guerreiro da luz, abençoado, vamos dizer assim, rei da luz. Aí passou Nabucodonosor, Nimrod, né? E começa as línguas, a Babilônia, que até hoje ela é tônica aqui, porque a mente começou a ver todas as possibilidades do absoluto, e isso se transformou na linguagem. Aí hoje a gente vê na Terra a linguagem a inglesa, a francesa, portuguesa, né? Russa, todas essas línguas, e também as línguas cósmicas, porque, por exemplo, a linguagem agartina ela não é propriamente terrestre, superfície. Ela até está ligada à Terra, mas ela é cósmica. Veitan, né? Tem também essas teorias, né? A linguagem de Sírios, a linguagem de Aldebaran, a linguagem de Vega, né? Povo azul, não sei o que. Esses são hierarquias que nunca vão tomar corpo físico. Eles têm a linguagem deles, só que a gente traduz com a nossa percepção, com a nossa cognição, dentro da nossa linguagem. Então a linguagem universal é a mental, que vai se filtrando conforme os orbes. Então a gente não é os únicos, né? A nossa linguagem também vai ser filtrada lá no outro orbe com outra evolução, ok? Mais tarde, o que vem? Jesus e Lúcifer são a mesma coisa, ok? Até Lúcifer é o avatar interno, o rebelde. Jesus veio de novo, Lúcifer de novo tentando resolver o emocional, vem na era de peixes, que também está ligada ao etérico, as águas da vida, vale de lágrimas, que ele dizia. Tentou resolver a questão emocional, não conseguiu. Depois ele veio pelo amor. Nessa vez, enquanto Jesus, né, o Joshua, ele vem depois como Hitler. Olha a importância de Hitler, todo mundo reprime Hitler, mas não é para adorar Hitler com esse papel, não é apologia ao nazismo. Porque nazismo, qualquer nacionalismo, amor pela pátria, pelo nome, é um nazismo, né? É um convite para a separação. Se você se acha mais importante que o outro com o seu nome, é um nacionalismo, é um patriotismo fake próprio, e tampouco isso é para todo o povo, ok? Vem como Hitler, daí agora ele vem pelo vigor, pela espada, pela pólvora, e pega e faz o povo se espalhar à força, à custa de vidas físicas. Mas ele jamais destruiu qualquer alma. As almas voltaram a reencarnar, só que estava muito ali, Europa. Que nem hoje, até hoje, todo mundo quer ir para a Europa, quer ir para os Estados Unidos, a própria Blavatsky falava. Não adiantou, Blavatsky foi tirada de cena, foi quase morta como bruxa. E nós somos perseguidos, nós que vemos essas coisas, hoje é a mesma coisa. Só que a queimada é em Guerra Fria. Não é mais uma inquisição presencial, constitucional.
ela é uma inquisição que ideológica. Tu vai sendo retirado às margens da sociedade. Tu é o louco, mas não aquele louco do tarô, né? Que é o origem e fim, o inteligentíssimo, que está neutro e não se apega nessas coisas. Não acontece ainda. Depois ele, né, volta e atua como Hitler. Ele é morto ou morre depois, não importa. E é engraçado, semelhanças entre Hitler, que veio pelo vigor, e Lúcifer não, Jesus, que veio pelo amor. Ambos morreram com 80 anos. Segundo a maçonaria, Jesus morreu com 80 anos, não morreu crucificado. Apesar que crucificar é um simbolismo, né? A gente crucifica a divindade como? Pegando um pensamento, uma emoção, e como ele está no ventrículo esquerdo, você transformar. Físico era para sentir só dor física, bater o dedinho, doença, uma dor, o parto. Inclusive a dor do parto é culpa lá da lua, por isso que está ligada ainda a lua está ligada aos partos aqui ainda na Terra. Por quê? Nós cristalizamos lá algo que era astral, baixando frequência para etérico. Então hoje um sofrimento de alma dói no corpo físico, que era para sentir apenas dor física. Isso é matar a divindade, isso é crucificar a divindade. Isso é a verdadeira crucificação. Nas 4 coisas, que nós temos 4 elementos. A cruz é um símbolo pernicioso, tá? É túmulo da divindade, ok? Tanto é que o Cristo, o símbolo, ele fica paradinho ali, um ser que fazia milagres, fazia todo, né? É bom falar hoje disso, que é coisa que eles não vão falar. E tu tá lá ainda, aquele símbolo pernicioso, maldito, nas igrejas, e você faz assim, da lua cruz virada, porque não vai até o sexo, por causa do tabu. E escolinha moderna também fazendo ídolos, cristalizando a divindade num JHS, numa Dona Helena, numa família Souza. Souza tem vários Souzas, né? Ah, mas fala Souza que o nome é muito importante. Tem Souza que assaltou e matou e é psicopata e está na cadeia agora. Não leva a mal dizer, gente. Não é minimizar a importância. Mas a essência do mestre não está naquilo ali. Aquilo é uma representação. É como Lúcifer. Já foi Muisca, já foi Noé, já foi Moisés, um guerreiro que era contra os hebreus, depois descobriu a sua origem, voltou. Já foi Jesus, o revolto, aquele que era contra os fariseus, desafiou o poder, né, romano, sempre desafiando a autoridade. Veio o Hitler, que é também uma atuação, porque sempre é um bonzinho. Ó, você vem uma vida bonzinho e um malzinho, bonzinho, malzinho, equilíbrio. Experiência da polaridade naquilo que é unidade, que se capilarizou. Tem que entender isso, senão você não vai entender a vida. Sempre vai ser tudo muito mal, é tudo muito bom. Tá errado, isso é atraso. Cristaliza. É como se tudo virasse isso aqui e vai morrer com isso aqui. Sai sem maestria. Você quer transformar tudo nisso aqui? Você acha que a evolução é só isso aqui? Numa ótica darwiniana, devagar, você está enterrando com o seu corpo, quando morrer, sua alma e seu espírito. E você sai de cena. O espírito pula do barco e volta para o ambiente como se nunca tivesse existido. Ok? É um desperdício. E é desperdiçar a dor de uma mãe que, né, tem esse relacionamento de que um sofrimento começou lá na lua, virou dor física. Não pode. Algo sutil não pode virar físico. Então imagina o que tu traz na carona disso, inclusive a divindade. A divindade também se cristaliza. E quando tu morre fisicamente, a tua divindade morre junto. Por isso que a tua alma depois fica lá, sonâmbula. Não serve mais para nada e tem que, dentro do solve coagula, te dissolver a força. Como se dissolvem aqui com o corpo que não dá no tranco. Por isso que, por exemplo, Moisés durou 120 e você dura 80. Ok? Abraão, 300 e poucos anos, porque tem uma utilidade. Não cristalizaram. Então o corpo não recebe essa carga que ele não merece, que ele já tem a dor física. Isso é atraso. Atrasar algo que é sutil. Por exemplo, uma emoção, e um pensamento, ela é mais sutil do que a ação física.
do que o corpo físico. Se você trazer isso hoje, temos depressão, ansiedade, isso é cristalização. O acadêmico, o psicólogo nunca vai te falar isso, porque ele não sabe. Tanto é, o meu patrão estava falando que ele é terapeuta, ele aplica a terapia, sabe qual é os maiores clientes dele? Os psicólogos, os psicanalistas e psiquiatras. Eles mesmos não aguentam o tranco, porque nem eles mesmos entendem a mente e confundem com o cérebro. Então, pessoal, agora, qual é a atualidade dessa hierarquia chamada Luzbel, que depois se transformou em Lúcifer, Muisca, Noé, Moisés, Nabucodonosor, Nimrod, Jesus, Hitler? Quem é ele? Depois vem como Samael. O Samael da gnose. Exato. Aí vem bonzinho de novo e conserta tudo. Conserta tudo que ele mesmo fez como atuação das seus vários papéis. Ok? E seu irmão vem junto no Brasil, Aquibel, professor JHS. Os dois. Um na América Latina e outro na América Brasileira, vamos dizer, porque isso aqui é quase um continente. Os dois saem de cena. E agora? Agora vai vir um síntese, né, que não vai se declarar mestre, ou o próprio Brasil. Ele está no Brasil, a essência está no Brasil. E vai ter que capilarizar até o sul do Brasil, passar por todos os países do Cone Sul. Tá? Se você ver uma experiência causal, você como um satélite, você vê isso, vai pulando, vai para as Malvinas e depois atravessa o restante do oceano e a Terra se incendeia. Ela entra na quinta dimensão quando chega essa energia capilarizada até a Antártida. Hoje, o que podemos esperar? O povo ser a síntese, o povo no Brasil, e fazer a sinarquia. Porque a sinarquia, gente, ela não é política. Ela não é essa política que a gente conhece. Todos por si. Que agora a divindade resolveu estar não nela, e sim em ti. Paz reverencial a todos.